Bom dia, 8h15, sexta-feira, 4 de dezembro. Eu sou o Tiago Tibúrcio, está começando o Senado agora. Está oficialmente aberto o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Entenda como será o rito, que começa pela Câmara dos Deputados. Para esclarecer, no plenário da Câmara, o deputado Eduardo Cunha comunicou oficialmente a decisão de aceitar o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Ele acatou os argumentos de que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade contra leis orçamentárias, principalmente ao editar neste ano 6 decretos no valor de R$2,5 bilhões sem previsão legal. Há, portanto, justa causa a justificar o recebimento desta denúncia e também há indícios de autoria, considerando a responsabilidade da presidente da República pela lei orçamentária. Cunha criou uma comissão especial formada por 65 deputados. Ela vai dar um parecer sobre o prosseguimento ou arquivamento do pedido de impeachment. PT e PMDB terão 8 parlamentares cada. PSDB, 6. PP, PSD, PR e PSB, 4. PTB, 3. Outros 6 partidos vão indicar 2 representantes cada e 12 legendas terão um parlamentar. Os partidos devem indicar os representantes até a próxima segunda-feira. Na terça, a comissão se reúne para escolher o presidente e o relator em votação secreta. Depois de ser notificada, a presidente Dilma Rousseff tem prazo de 10 sessões da Câmara para apresentar defesa. Depois disso, a comissão tem 5 sessões para votar um parecer a favor ou contra o impeachment. Esse parecer não é definitivo, serve apenas para orientar o plenário da Câmara. A instalação do processo depende do apoio de 2/3 dos parlamentares, ou 342 deputados. Se for admitido, o pedido de impeachment segue para o Senado. A sessão de julgamento é comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma eventual condenação também depende do voto de 2/3 da Casa, ou 54 senadores. É o mais alto quórum que a Constituição prevê, né? É um quórum superior à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. A ideia é que você está alterando o resultado da vontade popular. O presidente da República foi eleito por voto direto e o processo de impeachment leva à perda do cargo. O início do processo de impeachment contra Dilma Rousseff repercutiu no plenário do Senado. Os governistas criticaram a decisão do presidente da Câmara. Fica claro aos olhos da nação que ele não está preocupado em cumprir a Constituição, que ele não está preocupado com o país, com a nação, com a crise. O que ele quer é apenas colocar mais fervura no caldo e assim tentar com que a sua pessoa saia do foco das atenções políticas e dos noticiários policiais desse país. A senadora Fátima Bezerra classificou a atitude de Eduardo Cunha como retaliação. Disse que o deputado só autorizou o início do processo depois que o PT anunciou que votaria pela cassação do PMDBista no Conselho de Ética da Câmara. Ele é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre contas na Suíça. É muita cara de pau do senhor Eduardo Cunha ao anunciar o processo de impeachment da presidenta Dilma, justificar ao anunciar esse processo que estava fazendo isso, imagine, senadora Gleisi, movido pelo sentimento de nacionalismo e patriotismo. É muito cinismo desse senhor. A oposição negou relação entre uma coisa e outra. Foram cidadãos que provocaram o parlamento com a apresentação de uma realidade objetiva de grave fragilidade institucional e de contundentes atentados à ordem constitucional. Aqui vale citar a declaração de Hélio Bicudo, para quem não cabe agora perquirir as motivações internas de Eduardo Cunha, uma vez que ele não fez mais do que sua obrigação. E o líder do Democratas pediu pressa no julgamento do processo. O que não é correto e que eu não tenho como argumentar para o cidadão que está em casa, que nos elegeu, é que diante de uma gravidade como essa,
que é exatamente o impedimento da presidente da República, essa casa fecha para o recesso. Este professor de Direito Público da Universidade de Brasília explica que o julgamento de um processo de impeachment segue critérios técnicos, mas tem um forte componente político. Para Mamed Said Filho, a opinião da sociedade pode influenciar os parlamentares na hora do voto. Mais do que se preocupar com o Congresso, e os parlamentares sempre são muito suscetíveis, né, aos afagos do Executivo, o importante é a presidente se preocupar com a voz das ruas. A gente não sabe até que ponto, né, num tema explosivo como esse, a pressão e a influência da sociedade poderá influir no voto dos parlamentares, no resultado da votação. Além da repercussão sobre o início do processo de impeachment contra a presidente Dilma, a semana aqui no Congresso foi marcada por outros embates entre governo e oposição. No Congresso, o projeto que reduz a meta fiscal para 2015 só foi aprovado após quase 7 horas de manobras e discursos dos dois grupos. Já é o segundo ano consecutivo que o governo não respeita a lei de diretrizes orçamentárias. E desrespeitar a lei de diretrizes orçamentárias é crime de responsabilidade. Fernando Henrique Cardoso mudou a meta por medida provisória. Governo de São Paulo mudou a meta em 2012, 2013, 2015. Com que autoridade os senhores vêm fazer esse discurso aqui no plenário no dia de hoje? A meta original previa um superávit de 55 bilhões. Em outubro, o Ministério do Planejamento anunciou que as contas do governo teriam um déficit de quase 52 bilhões de reais. Com a aprovação do projeto, o déficit em 2015 pode chegar a quase 120 bilhões de reais. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado aprovou o projeto de lei que trata da repatriação de recursos financeiros não declarados por brasileiros no exterior. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, como não foi alterado na comissão, segue agora para votação no plenário do Senado. Pelo projeto original do governo, parte do dinheiro arrecadado seria destinada a um fundo para compensar perdas com a proposta que pretende unificar o ICMS. Mas uma mudança de última hora aprovada na Câmara estabeleceu a divisão do dinheiro entre estados e municípios por meio dos fundos já existentes. O relator na Câmara dos Deputados fez a alocação do recurso para o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Então, portanto, eu não alterei essa regra, até porque, volto a dizer, se fizesse a alteração, nós teríamos, de forma muito imediata, ter que retornar o projeto. Portanto, as regras são as mesmas regras estabelecidas pela Câmara dos Deputados. No Senado, Rede e PPS apresentaram na terça-feira representação contra o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética do Senado. DEM e PSDB manifestaram apoio à representação. Nós tivemos a cassação do Líder Esteves, nós tivemos a cassação recente do Demóstenes, nós tivemos a renúncia de 3 senadores que, quando sentiu que o Conselho de Ética iria optar por uma suspensão do mandato ou cassação do mandato, eles renunciaram. E nenhum desses casos nós tivemos menos de 60 dias. Aprovado o relatório final da CPI do CARF. A comissão foi criada a partir da Operação Zelotes da Polícia Federal, que investiga o pagamento de propina no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vinculado ao Ministério da Fazenda, o CARF analisa recursos de contribuintes a multas aplicadas pela Receita Federal. Conselheiros do CARF, representantes de grandes contribuintes e escritórios de advocacia foram apontados como suspeitos de combinar antecipadamente o resultado de julgamentos de recursos de multas aplicadas sobre grandes sonegadores, dentre eles bancos, montadoras de veículos e grupos de comunicação. O relatório da senadora Vanessa Graziotin pede o indiciamento de 28 pessoas físicas e jurídicas, dentre elas Mauro Marcondes Machado, representante da Mitsubishi, José Ricardo da Silva, advogado e ex-vice-presidente de uma das turmas de julgamento, e Carlos Juliano Ribeiro Nardes.
Estamos falando de valores da ordem, alguns de 6, outros 19 bilhões, portanto, que envolvem grandes interesses de todos, da classe política, de empresários, né, uma rede, um esquema de corrupção desenfreada. O relatório propõe vários projetos de lei, eliminando efeitos suspensivos sobre as multas e extinguindo a paridade entre membros do fisco e dos contribuintes nas comissões julgadoras. O senador Randolfo Rodrigues apresentou um voto em separado, indicando a prorrogação dos trabalhos para incluir nas investigações a venda de medidas provisórias, objeto da segunda fase da Operação Zelotes. A nova fase da Operação Zelotes revelou que políticos e autoridades poderiam, em tese, ter negociado a expedição de medidas provisórias em benefício de empresas do setor automotivo. Além disso, as convocações efetivamente realizadas representaram somente 29% dos requerimentos de convocação aprovados, menos de um terço, portanto. Essas verificações levam-nos à constatação de que o encerramento da CPI do CARF, neste momento, no meu entender, no nosso entender, senhor presidente, é prematuro. Mas o texto da relatora foi aprovado sem ressalvas. A própria Operação Zelotes hoje ela é dividida em duas. Uma parte que cuida do CARF e a outra parte que cuida das medidas provisórias. Nós não temos como dividir a CPI em duas. A CPI é do CARF. Então, tanto que hoje já foi debatido, os senadores, alguns estão sugerindo que uma nova CPI seja instalada para analisar a questão das medidas provisórias. Se me permitir, eu quero encabeçar a coleta dessas assinaturas para a gente criar uma CPMI. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado promove nesta sexta-feira em Macapá o seminário Desafios e Entraves para o Desenvolvimento da Amazônia Legal. Sudã Itinerante, atração de investimentos para o estado do Amapá. Empresários, comerciantes e industriais vão discutir a busca de caminhos que permitam ao estado buscar o desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável. Esse evento que nada mais é do que levar para o estado, para os municípios brasileiros, a oportunidade de desenvolver a região amazônica, respeitando, logicamente, as riquezas naturais. Enfim, toda a cadeia empresarial do estado e a cadeia industrial do estado terão oportunidade nesse seminário de acompanhar a liberação dos recursos provenientes desses fundos de desenvolvimento regional e, com certeza, impulsionar a economia e proporcionar qualidade de vida, geração de riqueza, geração de emprego no estado do Amapá com esse seminário. E a comissão de juristas que elabora a proposta para a desburocratização do país se reúne daqui a pouco às 9 horas. Deputados estaduais vão apresentar em audiência pública ideias da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais sobre o projeto de desburocratização. O programa Inclusão da TV Senado recebeu nesta quinta-feira na Rádio Nacional AM de Brasília o prêmio Movimento Orgulho Autista Brasileiro. A homenagem foi entregue à diretora e produtora Solange Calmon pela cobertura do seminário sobre educação de autistas promovido pelo Senado. Solange Calmon, do programa Inclusão da TV Senado, que recebe nesse momento o seu prêmio Orgulho Autista na categoria Imprensa, Televisão Destaque. Parabéns! O programa Inclusão, realmente do Senado Federal, não é? E da TV Senado, faz toda a diferença. Tem conseguido, mais uma vez, incluir essas pessoas e mostrar que essas pessoas podem, que as políticas públicas são verdadeiras na vida, no cotidiano dessas pessoas. E ele vai ao ar aos sábados às 8 da noite e aos domingos ao meio-dia e às 16 horas. A cada mês é um tema e ele reprisa no outro final de semana, enfim, fica na grade da programação. Mas também o telespectador, o público de uma maneira geral, pode ter acesso pela internet no nosso endereço da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. É só clicar lá no cantinho da esquerda, Inclusão. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Obrigado pela sua audiência e continue assistindo a nossa programação.